Meu noivo me abandonou pouco antes do nosso casamento, deixando-me arrasada e desesperada. Sem escolha, me tornei uma enfermeira viva de um bilionário paralisado. Mas na primeira noite, fiquei paralisado em choque com o que eu vi. Cheguei à casa da mãe de William para o que pensei serem discussões sobre a disposição dos assentos do casamento. Mas Victoria Petton atendeu a porta usando o colar de pérolas da minha avó, aquele que William disse que desapareceu no passado. Mas atrás dela, eu podia ver meus convites de casamento espalhados na mesa de centro, uma caneta vermelha riscando o meu nome e escrevendo dela acima. Linda, disse ela com um sorriso típico de um tubarão. William achou que seria mais fácil se eu lhe explicasse a situação. O colar de pérolas era minha única herança, a única coisa valiosa. Minha avó me deixou antes que o câncer a levasse, quando eu tinha 12 anos. William conhecia a história dela. Ele me abraçou enquanto eu chorava sobre perdê-lo. Até me ajudou a registrar um boletim de ocorrência pelo suposto roubo. Agora, o caso cabe a Victoria Petton. Clavícula como se sempre tivesse pertencido ali, captando a luz do lustre de cristal da casa de sua mãe. Foi. Onde está William? Minha voz saiu mais firme do que minhas mãos, que eu mantive pressionado contra minha bolsa para esconder o tremor. Ele está lá em cima com a mãe Hamilton revisando o acordo pré-nupcial. Acordo. Bem, nosso acordo pré-nupcial. Victoria se afastou, gesticulando para que eu entrasse como se ela já fosse a dona de todas as casas ligadas à família Williams. Venha. Temos tanto para discutir. A sala de estar que ajudei a decorar para o Natal passado ainda tinha as almofadas decorativas. Eu havia selecionado, mas todo o resto havia se deslocado para território inimigo. A mãe de William, Eleanor, estava sentada. Sua poltrona, tomando chá do conjunto de porcelana que ela considerava valioso demais para eu usar. Ao lado dela estava Marcos. O próprio Petton, o titã farmacêutico cujas doações mantiveram metade das instalações médicas da cidade em funcionamento. Linda. Eleanor disse sem se levantar, sem nem mesmo a pretensão de calor que ela mal conseguiu manter durante nossos 4 anos. Relacionamento. Isso é para o seu bem. Você precisa entender isso. 3 semanas. Estávamos juntos há 3 semanas. Do casamento que passei 1 ano planejando, e eles se reuniram como um tribunal para me informar sobre minha substituição. Os convites de casamento que eu havia endereçado à mão porque Eleanor insistia que isso demonstrava uma criação adequada estavam espalhados por toda a mesa de centro. Victoria já havia riscado Linda Marie Carter escrito Victoria e Petton em vermelho sangue. Tinta acima dele. William e eu temos trabalhado em conjunto na iniciativa de tecnologia médica de Petton, Victoria explicou, acomodando-me no sofá onde passei incontáveis jantares de domingo tentando ganhar a aprovação de Eleanor. Nossa! A parceria evoluiu naturalmente. Essas coisas acontecem. Essas coisas acontecem. Eu repeti, minha voz finalmente embargada. Moramos juntos. Temos um lugar reservado. Nós temos uma vida. Corrigiram a voz de Williams da escada. Ele desceu lentamente, carregando uma pasta de papel pardo que reconheci como sendo do mesmo tipo que ele usava para dar alta aos pacientes. Papéis. Mesmo agora, 3 semanas antes do nosso casamento, ele usava o terno Tom Ford que eu comprei para ele para sua promoção a médico assistente. Ele era exatamente igual ao homem por quem eu me apaixonei, exceto pelos olhos. Aqueles estavam frios. De uma forma que eu nunca tinha visto, nem mesmo quando ele perdeu a paciência. Tudo foi arranjado, disse ele, colocando a pasta na mesa de centro, ao lado dos nossos convites amassados. O contrato de aluguel do apartamento passa para mim na semana que vem. Os pertences serão embalados profissionalmente e guardados. O local do casamento foi notificado, mas estamos mantendo a data para diferentes propósitos. Diferentes propósitos. Eles estavam guardando a data do nosso casamento para o casamento deles. A compreensão me atingiu com tanta força que precisei me agarrar ao batente da porta para me manter em pé. O anel, acrescentou Eleanor, gesticulando para minha mão esquerda, onde o diamante da herança da avó de William refletia a luz da tarde. Precisa permanecer na família. Meus dedos se moveram para protegê-lo instintivamente. Este símbolo eu usei por 18 meses, mas William estava já estendendo a mão com a paciência de quem sabia que já tinha vencido. Linda,
Por favor, não faça. Isso é mais difícil do que o necessário, disse ele, usando o mesmo tom que empregava com pacientes difíceis. O relacionamento já cumpriu seu curso. Vitória e eu compartilhamos objetivos profissionais, conexões familiares e uma visão para o futuro, que se alinha mais naturalmente. Quando a palavra escapou antes que eu pudesse impedi-la. Quando você decidiu isso? Vitória riu, um som tilintante como de taças de champanhe quebrando. Oh, querida, as coisas não estão realmente decididas. Elas apenas se tornam claras. Se você quer saber, William e eu temos trabalhado juntos por cerca de 2 meses no projeto da interface neural. 2 meses. Lembrei-me de todas as noites mal dormidas que William alegaram que eram cirurgias de emergência. As conferências de fim de semana que repentinamente exigiram sua presença. O misterioso. Cobranças no nosso cartão de crédito conjunto por restaurantes que eu nunca tinha ido. As placas estavam lá escritas em uma linguagem de traição que eu tinha confiado demais para ler. Suas rotinas matinais eram sempre tão previsíveis, disse William, seu clínico. Avaliação da nossa vida juntos cortando mais fundo do que qualquer bisturi. 5h30 a acordar. Café da manhã às 6h. A mesma rotação de refeições. As mesmas conversas sobre política hospitalar. Tudo igual. Tirei o anel com as mãos que pertencia a outra pessoa. Alguém que pudesse estar nesta sala cheia de pessoas que planejaram sua humilhação e não gritar. O diamante fez um pequeno clique quando coloquei na mesa lateral de Eleanor ao lado de sua xícara de chá que custou mais do que meu salário mensal. A chave do depósito será entregue por mensageiro no endereço de Dorothy Martinez. William continuou, consultando o celular como se eu fosse um item da sua lista de tarefas a ser verificado. Presumi que você fosse lá. Você sempre faz isso quando as coisas ficam difíceis. Dorothy, minha mãe adotiva, a única família real que eu tinha, reduzida a uma refúgio previsível nos cálculos de Williams. Ele mapeou minha destruição até onde eu corria em busca de conforto. Há mais alguma coisa? Perguntei, surpreendendo-me com a firmeza da minha voz. Marcus Petton ficou de pé, ajustando seu paletó italiano. Há a questão da descrição. A comunidade médica é pequena e preferimos isso. A transição acontece sem drama desnecessário. Uma ruptura limpa beneficia a todos. Especialmente a reputação da sua filha, eu disse, olhando diretamente para Vitória. Levando o noivo de outra mulher por 3 semanas. Antes do casamento pode levantar questões sobre seu caráter. O sorriso de tubarão de Vitória se alargou. Oh, linda, ninguém. Levando qualquer um. As pessoas simplesmente acabam onde pertencem. William pertence a um círculo diferente agora. Certamente até você. Consigo entender isso. A crueldade disso foi tão precisa, tão cirúrgica. Eles se reuniram não apenas para acabar com meu relacionamento, mas para garantir que eu entendesse meu lugar, ou melhor, minha falta de em seu mundo. O colar de pérolas a garganta de Vitória parecia pulsar com a dor da minha avó. Outra geração de sonhos estrangulados por aqueles que podiam se dar ao luxo de roubá-los. O horário do hospital foi ajustado, acrescentou William. Nunca alguém que sai. Logística não abordada. Você não trabalhará mais nos meus turnos cirúrgicos. Doutor. Harrison concordou em realocá-la para o plantão noturno na pediatria. Menos chance de encontros constrangedores. Eles pensaram em tudo. Minha casa, meu horário de trabalho, minha dignidade, tudo cuidadosamente cortado da vida de William. Como tecido doente. Eu estava na sala de estar de Eleanor Hamilton, cercado por pessoas que orquestraram minha remoção. Com a mesma atenção aos detalhes que dediquei ao planejamento do casamento que agora mostraria a vitória de Vitória. É isso aí, eu disse, virando-me para a porta com o que restava da minha espinha intacto. Mais uma coisa. Vitória gritou, tocando as pérolas da minha avó com uma lentidão deliberada. Elas são realmente requintadas. William tem um gosto tão bom. A porta se fechou atrás de mim com um clique suave que soou como o fim de tudo que eu tinha. Pensei que minha vida seria. 3 semanas antes do meu casamento, eu estava na varanda de Eleanor Hamilton sem anel, sem casa, sem noivo e sem ideia de que essa execução pública era, na verdade, minha libertação.
A viagem da casa de Eleanor Hamilton passou borrada pelo meu para-brisa, enquanto minhas mãos agarravam o volante com força. O suficiente para deixar marcas. 20 minutos para chegar ao apartamento que William e eu dividimos por 2 anos. 20 minutos para... Processo que fez com que toda a minha vida fosse removida cirurgicamente enquanto eu ainda respirava. O estacionamento. Luzes fluorescentes piscaram quando cheguei ao meu lugar designado, bem ao lado do espaço vazio de Williams, onde estava seu BMW. Geralmente sentava. Claro, ele não estava em casa. Ele provavelmente estava na cobertura da Vitória, brindando a sua eficiente eliminação de mim com champanhe que custou mais do que o pagamento mensal do meu empréstimo estudantil. A porta do apartamento se abriu para a escuridão e o cheiro da colônia Williams pairava no ar como um fantasma. Virei o interruptor de luz para encontrá-lo parado perto das janelas do chão ao teto que havíamos escolhido juntos, ainda vestindo seu uniforme de o turno da manhã. Ele não se virou quando entrei, apenas ficou ali olhando para as luzes da cidade como se elas estivessem respostas para perguntas que ele não se preocupou em fazer. Precisamos conversar, disse ele para a janela. E essas 4 palavras fizeram minha. Os joelhos cederam, mesmo sabendo o que estava por vir. A cena na casa da mãe dele tinha sido o primeiro ato. Este foi o final. Acho que sua mãe e Vitória cobriram tudo com bastante cuidado. Eu consegui, colocando minha bolsa na mesa de console onde nossa foto de noivado ainda estava em sua moldura de prata. William finalmente se virou e seu. O rosto tinha a mesma expressão distante que ele usou ao dar o diagnóstico terminal. Nenhuma emoção, apenas clínica. Fato. Eles não deveriam ter feito isso. Eu queria lidar com isso sozinho. Como? Atencioso. O sarcasmo parecia uma armadura, fina, mas necessária. Ele estendeu a mão na bolsa do laptop e tirou um envelope pardo cheio de documentos. Tudo sobre William exigia documentação, evidências, registros em papel que comprovavam sua eficiência. Eu cuidei. Toda a logística. O contrato de locação será transferido exclusivamente para o meu nome na próxima semana. Seu nome foi removido das contas conjuntas a partir desta manhã. O local do casamento foi cancelado há 48 horas junto com o fotógrafo e o fornecedor. 48 horas atrás. Enquanto eu estava falando sobre salvar as datas na minha letra cursiva cuidadosa, praticando minha nova assinatura. Linda Hamilton, ele já estava apagando nossa futuro com a mesma precisão metódica que usava para extirpar tumores. A empresa de mudanças chega amanhã ao meio-dia. Ele continuou, deslizando o envelope sobre a nossa mesa de jantar, onde tínhamos oferecido jantares, onde eu tinha ajudado. Ele estudava para as provas, onde planejávamos nossa vida juntos, com comida para viagem e vinho. Tudo ficará bem. Embalado profissionalmente e colocado em uma unidade de armazenamento. O primeiro mês é pago. Como? Generoso. Minha voz soou oca, como se viesse de algum lugar fora do meu corpo. Vitória e eu compartilhamos algo que você e eu nunca poderia, ele disse, e pela primeira vez, a emoção surgiu em sua voz. Não arrependimento ou tristeza, mas entusiasmo. As conexões do pai dela vão acelerar minha carreira de uma forma que levaria décadas de outra forma. A posição de chefe de departamento é essencialmente garantida por 35. O Peton Medical. A iniciativa tecnológica vai revolucionar a cirurgia da coluna. Isso vai além dos sentimentos pessoais. Nosso casamento será em 3 semanas. Eu disse as palavras automáticas sem sentido. Ele foi corrigido e isso. A data servirá a um propósito diferente agora. O local era bom demais para desperdiçar. A crueldade da sua eficiência me tirou o fôlego. Longe. Ele transferiu nosso casamento para Vitória como uma reserva para jantar, trocando noivas com as casuais. Indiferença em mudar a agenda de uma cirurgia. Preciso do anel de volta, disse ele, apontando para o meu dedo nu. Você já dei para sua mãe. Aquele que você estava usando. O colar original da sua avó. Eu troquei de alianças depois do encontro na casa da mãe dele, colocando o anel original de família que eu usava. Antes que Eleanor insistisse em modernizá-lo. Meu último ato de desafio, mantendo este pedaço da nossa história. Mas William me conhecia muito bem, antecipava até minhas pequenas rebeliões. Meus dedos se atrapalharam com a aliança de platina tremendo.
com tanta força que o deixei cair. O anel atingiu a bancada de granito com um som semelhante ao de um martelo pronunciando uma frase. Coloquei-o cuidadosamente ao lado do envelope, lutando contra a vontade de jogá-lo em sua cabeça. Obrigado pela sua clareza, eu disse as palavras, arranhando minha garganta. William guardou o anel no bolso com o mesmo movimento automático que usava para o telefone, já descartando sua importância. Ele realmente olhou para o relógio como se eu estivesse atrasando para algo mais importante. Tenho rondas noturnas, disse ele, indo em direção à porta. Eu sugiro. Você embala com eficiência. Os carregadores não vão esperar se você não estiver pronto. A porta fechou com um clique suave que ecoou pelo apartamento. Nosso apartamento. Meu apartamento por exatamente mais 6 dias. Eu fiquei paralisado na sala por minutos ou horas. O tempo havia perdido sentido. Então, mecanicamente, caminhei até nossa quarto e comecei a arqueologia da traição. Cada gaveta que eu abria revelava mais uma camada de engano. Restaurante. Recibos do Marqueses, onde planejamos realizar nosso jantar de ensaio. Exceto que estes foram datados de semanas atrás com cobra por 2. Uma caneta Parker da Peton Pharmaceuticals guardada na gaveta de meias. O cartão de visita de Vitória em sua diário médico. Os cantos macios pelo manuseio. O armário segurava meu vestido de noiva como uma acusação. Vera Wong. Seda marfim. Uma pequena fortuna que justifiquei porque você só se casa uma vez. Ah! Etiqueta ainda presa. O recibo está em meu nome apenas porque William insistiu que eu deveria ter o vestido que queria. Agora eu entendi que ele estava garantindo que a dívida me seguiria, não a ele. Peguei as malas da prateleira de cima e comecei, dobrando minha vida em compartimentos. Cada item continha estilhaços de memória. O azul, vestido que usei em sua cerimônia de jaleco branco. O pijama de lã que ele comprou para mim durante meu primeiro inverno no apartamento quando reclamei do frio. A caixa de joias que continha os brincos de pérola que ele me dera na última vez. Natal, alegando que eram novos, quando agora os reconheci como peças que Vitória provavelmente havia descartado. Perto da porta, eu. Caixas encontradas que a mãe de William havia pré-etiquetado com sua caligrafia perfeita. Itens de cozinha de Linda, itens pessoais de Linda. Documentos, Linda, diversos. Ela se preparou para minha mudança semanas atrás, talvez meses atrás. Cada caixa etiquetada como evidência. No armazenamento, reduzindo 4 anos para itens categóricos que poderiam ser removidos com eficiência. Às 2 horas, eu abri meu laptop para encarar a realidade financeira. A conta corrente mostrava $24.783. Os depósitos do casamento, local, fotógrafo, flores e buffet totalizaram $15.000. Todos não reembolsáveis de acordo com os contratos. William me incentivou a assinar rapidamente para garantir nossas datas. Os cartões de crédito estavam estourados com os presentes das madrinhas. A festa de noivado que eu dei, os voos de lua de mel que eu reservado de surpresa. Meu apartamento anterior havia sido alugado há 6 semanas, quando não renovei o contrato. William disse que era bobagem pagar por um lugar que eu nunca usei. Cada decisão financeira foi coreografada para me deixar com nada quando ele saiu. Sentei-me no chão do saguão do nosso prédio às 3 horas da manhã, cercado por caixas. Etiquetado com meu nome como prova de um crime. Percorrendo listas de apartamentos que poderiam muito bem ter sido escrito em língua estrangeira. Apartamento estúdio, primeiro e último mês obrigatórios. Verificação de crédito obrigatória. Cada anúncio é um. A porta bateu na minha cara antes mesmo que eu pudesse bater. A tela do meu celular ficou borrada com as lágrimas que eu me recusei a deixar cair. Então o nome de Dorothy Martinez apareceu nas minhas ligações recentes. A última pessoa com quem falei antes do meu mundo implodir. O polegar pairou sobre o número dela por um minuto inteiro antes que a vergonha desse lugar ao desespero. Ela atendeu no segundo. A voz do anel ficou clara apesar da hora. Linda, o que houve, querida? O soluço que me escapou. Contei tudo a ela. Posso ir aí? Já estou colocando a chaleira no fogo. A casa da Dorothy ficava em um
Rua tranquila ladeada por carvalhos, o tipo de bairro onde as pessoas ainda sabiam os nomes umas das outras. Ela abriu a porta antes que eu pudesse bater, vestindo a mesma camisola de flanela que ela usará na noite em que me acolheu pela primeira vez como filho adotivo. Criança, 15 anos atrás. Sem dizer uma palavra, ela me ajudou a carregar caixas para o seu quarto de hóspedes, aquele com papel de parede da Arca de Noé, que tinha presenciado um desfile de crianças destruídas diante de mim. O quarto cheirava a sachês de lavanda e livros velhos. Exatamente como eu me lembrava. Uma colcha nova estava dobrada na cama de solteiro, com a etiqueta de preço. Removido às pressas, mas os cantos ainda visíveis. Na mesa de cabeceira havia uma moldura com uma foto da minha escola de enfermagem. Formatura. Dorothy sorrindo ao meu lado com meu capelo e beca. Ela pensou em abrir espaço para mim antes mesmo que eu soubesse que precisaria. Isso. Primeiro. Explicações depois, ela disse, me levando para sua cozinha onde potes de cobre pendurados em ganchos e ervas cresciam em potes de vidro no parapeito da janela. Ela puxou a caneca azul lascada que ela, designado como meu quando eu tinha 13 anos. Aquele com uma rachadura fina que de alguma forma nunca vazou. O chá de camomila tinha gosto. Como segurança, como todas as noites em que ela ficou comigo durante os pesadelos do orfanato e as tristezas da adolescência. William me deixou por Victoria Petton, eu disse, as palavras caindo como pedras em água parada. O casamento foi cancelado. Não tenho para onde ir. Dorothy não engasgou ou oferecer banalidades. Ela simplesmente abriu os braços e eu desabei neles, soluçando. Em sua camisola enquanto ela me embalava com o conforto prático de alguém que criou dezenas de filhos que não eram dela, mas de alguma forma eram dela. A geladeira, percebi através das lágrimas, continha minha marca favorita de iogurte de morango. O banheiro tinha uma nova escova de dentes roxa, minha cor preferida. Ela estava se preparando para o meu retorno como uma profecia que ela esperava. Não se tornaria realidade. Fique o tempo que precisar, ela sussurrou em meu cabelo. Isso é a sua casa. Sempre foi. Por 3 dias, vivi em um casulo de luto. Mal saía do quarto de hóspedes, exceto para as refeições que Dorothy insistia que eu comesse. Ela não insistia em detalhes, não dava conselhos. Trouxeram-me sopa e fiquei sentada em silêncio enquanto eu olhava para as listas de empregos no meu laptop. Minhas economias não cobririam uma depósito de segurança em qualquer lugar decente. O hospital já havia ajustado minha agenda a pedido de Williams, relegando-me aos turnos noturnos da pediatria, onde nunca nos cruzaríamos. Na 3ª noite, Dorothy bateu de leve e entrou carregando chá em uma pasta. Minha prima Marjorie ligou da agência de empregos Artman. Tenho posição que está aberta há meses. É incomum. Ela colocou a pasta na minha cama e o número no pacote de compensação me fez piscar 2 vezes. $15.000 por mês, mais acomodações, refeições e benefícios. Mais que o triplo do meu salário no hospital. Qual é o problema? Perguntei. Porque sempre havia um porém. O paciente é Nathaniel Blackwood. A expressão de Dorothy tornou-se cautelosa. Bilionário da tecnologia que sofreu aquele acidente de esqui há 8 meses. Ele está paralisado e é difícil. 4 enfermeiras pediram demissão em 2 meses. Uma durou apenas 3 dias. Reconheci o nome de manchetes de negócios que William costumava ler em voz alta durante o café da manhã. Pressionado com precisão militar. Senhorita Carter, disse ela, sem se levantar, gesticulando para uma cadeira em frente a ela. Mesa de vidro. Revisei suas credenciais. 5 anos de experiência em enfermagem, especialização em trauma. Cuidado, excelentes referências da Helena General. Diga-me por que você quer esta posição. Preciso desaparecer, eu disse, surpreendendo-me com a honestidade. Minha vida aqui se tornou insustentável. Ela me observava com olhos que não perdiam nada. Crise pessoal, problemas financeiros, questões legais. Minha noiva foi embora. Eu para Victoria Petton 3 semanas antes do nosso casamento. Não tenho casa, nem economias, e nenhum desejo de permanecer na mesma cidade onde estão construindo seu império. Algo mudou na mente de Margaret. Expressão, tão sutil, que quase não percebi. Os Pettons. Você tem alguma coisa em andamento?
Conexão com aquela família? Só que eles destruíram a minha vida. Ela ficou em silêncio por um longo momento, depois deslizou um contrato. Do outro lado da mesa. O Sr. Blackwood exige discrição absoluta. Nenhum visitante. Propriedade. Não há ligações pessoais durante o horário de serviço. Não há discussão sobre sua condição ou recuperação com ninguém. Ele é brilhante, amargo e testará todos os limites que você tiver. Ele não tolera pena, sentimento ou fraqueza. Você consegue lidar com isso? Pensei no William. Dissecação clínica do nosso relacionamento. As caixas pré-etiquetadas da mãe dele. Vitória usando as pérolas da minha avó. Eu posso lidar com qualquer coisa que não envolva a vida que acabei de perder. Assine aqui. Eu assinei. Sem ler as letras miúdas, sem perguntar sobre as outras enfermeiras que fugiram, sem questionar por que uma. O administrador do patrimônio do bilionário parecia reconhecer a dor como a minha. O contrato parecia uma porta se fechando em uma vida e abrindo para outra. Na manhã seguinte, um carro preto chegou à casa de Dorothy. Ela me abraçou de despedida, apertou foto nossa na minha mão e sussurrei: "Você é mais forte do que imagina." A viagem até Westfield Heights levou 1 hora. Serpenteando por bairros onde as casas foram ficando cada vez maiores até que deixaram de ser casas, mas sim propriedades, complexos, pequenos reinos. Atrás de portões e muros. A propriedade Blackwood parecia algo saído de um sonho febril. Todos os ângulos de vidro e aço, que parecia rejeitar a suavidade das colinas circundantes. Os portões se abriram silenciosamente, admitindo-nos em uma entrada de automóveis, que se curvavam através de jardins tão precisamente mantidos que pareciam artificiais. Margaret me encontrou na entrada, seu expressão não revelando nada. "Sua suíte fica na ala leste", disse ela, me conduzindo pelos corredores onde nossos passos ecoavam apesar do carpete grosso. "Você terá privacidade, mas permanecerá acessível. Os aposentos do Sr. Blackwood são diretamente adjacentes." A suíte era maior do que qualquer apartamento que eu poderia ter pago, com janelas do chão ao teto, com vista para um vale que parecia existir em um mundo diferente daquele que eu havia deixado. Uma cama king size, uma sala de estar, área, um banheiro com banheira de imersão que acomodava 3 pessoas. Era lindo, frio e parecia prisão cara. Margaret me entregou um cartão-chave, um pager e um último aviso. "Ele vai te testar imediatamente. Não leve para o lado pessoal." Margaret me deixou parado na minha suíte com aquelas palavras ecoando o silêncio. Sentei minha única mala, o pager pesado no meu bolso, e caminhei até a porta adjacente que, conectado aos aposentos de Nathaniel Blackwood. A porta de mogno era como uma barreira entre minha antiga vida e o que quer que. Esperei do outro lado. Bati 2 vezes, não obtive resposta e entrei mesmo assim. Margaret deixou claro que esperar por permissão não fazia parte do protocolo. A sala além me deixou sem fôlego. Janelas do chão ao teto dominavam a parede oeste. O sol do fim da tarde pintava tudo de dourado. Moderno. Móveis em preto e cinza criavam linhas nítidas contra a luz quente. Obras de arte originais estavam penduradas nas paredes. Reconheci um roto, embora não tivesse certeza se era genuíno até lembrar de quem era a casa. Tudo sussurrava dinheiro, mas por baixo espreitava algo mais. Um isolamento maior. Uma vida interrompida. Nathaniel Blackwood estava sentado com sua cadeira de rodas de frente para janelas, de costas para mim, ombros rígidos sob uma suéter preto caro. Mesmo de trás, sua presença enchia o espaço com uma tensão que fazia o ar parecer magro. Pigarreei para me anunciar, mas ele falou sem se virar. "Mais um. Margaret está ficando. Desesperado se ela está tirando da caixa de desconto agora." A crueldade casual poderia ter doído se eu não tivesse passado na semana passada, sendo sistematicamente destruído por pessoas em quem eu confiava. Em vez disso, avancei mais para dentro da sala, meus passos deliberada no chão de madeira. "Sou Linda Carter, sua nova enfermeira." Ele girou a cadeira de rodas com uma velocidade surpreendente, e eu entendi imediatamente por que as outras enfermeiras haviam fugido. Nathaniel Blackwood era bonito de um jeito que parecia perigoso. Cabelo escuro que caía logo abaixo dos olhos cinzentos convencionais da cor de
Tempestades de inverno, maçãs do rosto que pertenciam a estátuas clássicas. Mas sua expressão transformou aquela beleza em uma arma. Puro desdém irradiava dele. O tipo de desprezo que vinha da dor transformada em armadura. Diga-me, disse ele, com a voz culta e afiada como um ser quebrado. Cristal, que tragédia te levou a correr para esta posição? Divórcio, morte, ruína financeira, ou você é um daqueles tipos nobres que pensa que cuidar dos quebrados preencherá o vazio em seu vazio? Vida. Meu noivo me deixou por Victoria Petton 3 semanas antes do nosso casamento. As palavras saíram totalmente factuais. Então, sim, estou aqui porque não tenho para onde ir. Mas também estou aqui porque sou excelente no meu trabalho. E, francamente, Sr. Blackwood, sua amargura não me intimida. Algo brilhou em seu rosto. Surpresa, talvez, ou reconhecimento. Ele me estudou com aqueles olhos cinza tempestade, e eu me recusei a desviar o olhar. Victoria Petton, ele repetiu lentamente. Marcus. A filha do Petton, a princesa farmacêutica. A mesma. E você é o quê? Procurando vingança? Planejando roubar remédios ou apenas se escondendo da sua humilhação? Estou aqui para trabalhar. Seu estado emocional não é da minha conta, a menos que afete seus cuidados médicos. Ele riu então, de forma cortante e sem humor. Por estado emocional, quão clínico. Te ensinaram essa frase na faculdade de enfermagem? Ou você aprendeu com algum homem que decidiu que você não valia a pena manter? As palavras deveriam ter doído. Teriam talvez. Se William já não tivesse esgotado minha capacidade para aquela dor específica. Em vez disso, peguei meu tablet para. Revise seus arquivos médicos. Sua agenda de medicamentos mostra que você terá doses noturnas em 1 hora. Vou precisar. Faça uma avaliação completa primeiro. Sinais vitais, teste de amplitude de movimento, verificação da integridade da pele. Eu me recuso. É seu direito. Eu vou documentar sua não conformidade. Você vai embora. Todos eles vão embora. Ele manobrou seu. Pedi baixinho. Saiam. Não. Ou então vou pedir para a segurança escoltá-los para fora. Seu médico. Os arquivos dizem que houve paralisia do T6 para baixo. Mas você está suportando peso. Você está dando passos. Ele se abaixou em seu cadeira de rodas com eficiência praticada. Peito arfante. Meus arquivos médicos dizem o que quero que digam. Por que esconder a recuperação? Este é um progresso incrível. Sua risada foi amargo porque no momento em que as pessoas sabem que há esperança, elas esperam milagres, recuperação completa. E quando isso não acontece? Acontecem rápido o suficiente. Quando o progresso para ou retrocede, eles vão embora. Sua voz caiu. Todos vão embora. As palavras ficaram suspensas. Entre nós naquele ginásio antes do amanhecer. Nathaniel ainda respirando com dificuldade por causa de seus exercícios secretos enquanto eu processava o que ele acabou de revelar sobre todos indo embora. Eu queria dizer a ele que entendia que o abandono esculpia feridas que nunca. Bastante curado. Mas o som dos motores dos carros na entrada da garagem quebrou o momento. Vários veículos chegando. Antes das 7 da manhã. A expressão de Nathaniel mudou de vulnerável para granítica. Posicione minha cadeira perto do janela, ele ordenou. Todos os vestígios da nossa conexão anterior desapareceram. E você precisa desaparecer. Pegue o corredor de serviço. Pela janelinha da academia, vislumbrei um comboio de sedãs pretos parando na entrada principal. Mesmo a essa distância, reconheci a placa personalizada do carro da frente. PMBB 00001. Meu sangue congelou. Aquele é o carro do Marcus Petton, eu disse. Nathaniel já estava sendo transferido para sua cadeira de rodas com deficiência de prática, apagando qualquer sinal do progresso que eu tinha. Testemunhou. Ele chegou cedo. A reunião não deveria ser antes das 9. Ele olhou para mim bruscamente. Você o conhece. A filha dele roubou minha noiva. Algo perigoso brilhou nos olhos de Nathaniel, mas não havia tempo para explorá-lo. A voz de Margaret estalou através do sistema de interfone residencial, profissionalmente neutro, mas com um tom de advertência.
Senhor Blackwood, sua manhã. Os compromissos chegaram. Eles estão solicitando audiência imediata. Entrei no corredor de serviço conforme as instruções. Mas a curiosidade venceu a cautela. Em vez de retornar à minha suíte, posicionei-me. Eu mesmo onde eu podia observar a sala de recepção principal através de uma fresta na porta dos empregados. O que vi fez minha. Os joelhos quase cederam. Marcus Petton entrou primeiro, sua presença preenchendo o espaço como uma força de ocupação. 2. Advogados o ladeavam, carregando pastas que pareciam pesadas e com más intenções. Seu assistente, um jovem nervoso, imediatamente começou a reorganizar os móveis da sala como se estivesse se preparando para uma aquisição corporativa. Então Vitória deslizou, vestindo um terno de grife creme que, provavelmente, custou mais do que meu salário anual. Seu perfume chegou até mim mesmo através da fresta da porta, algo francês. E agressivo, mas foi a última pessoa que me destruiu. William o seguiu, vestindo um terno Armani. Eu nunca tinha visto, carregando uma maleta médica que eu reconhecia muito bem. Ele, movido com uma confiança que eu nunca tinha testemunhado durante nossos 4 anos juntos, como se a proximidade com os Pettans o transformou em alguém que pertencia ao mundo deles. Ele estava desempenhando um papel que eu não reconhecia. Ou talvez era assim que ele sempre fora, esperando o momento certo. Margaret empurrou Nathaniel para dentro da sala com deliberada lentidão. Sua posição de cobertor para enfatizar sua suposta impotência. A transformação foi notável. O homem, que estava andando minutos atrás agora parecia completamente destruído. Ombros caídos, expressão vazia. Nathaniel. Marcus explodiu com falso calor. Você está com ótima aparência, Marcus. A voz de Nathaniel estava plana, deliberadamente fraca. Isso é inesperado. William deu um passo à frente, estendendo a mão com uma simpatia profissional que me fez querer gritar. Senhor Blackwood, sou o Dr. William Morris. Tenho sido consultor do seu caso para a divisão médica de Petton. Seus relatórios de progresso são interessantes. Lendo pela fresta, observei Nathaniel apertar a mão de William, a mesma mão que uma vez usou meu anel de noivado. Anel que segurou o meu enquanto fazia promessas que ele nunca pretendeu cumprir. A expressão de Nathaniel permaneceu neutra. Mas vi sua outra mão ligeiramente fechada sob o cobertor. Eu não sabia que meus registros médicos estavam sendo compartilhado, disse Nathaniel. O sorriso de William era praticado com condescendência. Oh. A Fundação Petton tem interesse na pesquisa sobre lesões na medula espinhal. Seu caso poderia ajudar milhares com os recursos certos por trás dele. Marcos se acomodou na cadeira favorita de Nathaniel perguntando. Um movimento poderoso que não passou despercebido por ninguém. Vamos pular as gentilezas. Você. Temos uma tecnologia que pode revolucionar o tratamento da medula espinhal. Temos a infraestrutura para colocá-la no mercado. Sua condição atual torna a liderança ativa desafiadora. Minha condição não afeta minha propriedade intelectual. Direitos. Nathaniel respondeu. Vitória riu. Um som tilintante que me fez. Dentes na ponta dos pés. Claro que não. Mas afeta sua capacidade de desenvolver um instrumento. A oferta do papai é generosa. Considerando. Considerando o quê? Perguntou Margaret, de sua posição atrás da cadeira de Nathaniel. Considerando que o senhor. A recuperação de Blackwood estagnou. William interrompeu, abrindo sua maleta médica para retirar arquivos que não deveria existir. De acordo com minha avaliação, a paralisia é permanente. A função motor abaixo de T6 não mostra potencial de melhoria. O conselho precisa considerar se alguém nessa condição pode efetivamente liderar uma clínica. Empresa de tecnologia. Cada palavra era uma mentira. Acabei de ver Nathaniel andando. As mãos tremiam de raiva enquanto William continuava seu falso testemunho, violando toda a ética médica que ele havia jurado defender. Através da janela de serviço que dava para a cozinha, cruzei o olhar com Nathaniel por um instante. Ele ouviu tudo. Ele sabia o que William estava fazendo. Marcos retirou contratos, espalhando-os pela mesa de centro de Nathaniel como um mapa de invasão. Os termos são simples. Adquirimos suas patentes para 15 milhões.
Um preço justo, considerando sua incapacidade de desenvolvê-los ainda mais. Você mantém uma posição cerimonial de, claro, todos ganham. 15 milhões de dólares para uma tecnologia que vale 10 vezes mais. Nathaniel observou que valia muito nas mãos certas. Marcos corrigiu. Infelizmente, minhas mãos não são mais o que costumavam ser. Recolhi-me à cozinha, com meu treinamento de enfermagem assumindo o controle. Se eu quisesse um serviço, eu prestaria ouvindo cada palavra. Preparei o café no serviço de prata, minhas mãos. Firme, apesar do meu coração acelerado. Quando entrei pela porta dos funcionários, William nem olhou para cima. Eu tinha me tornado invisível para ele no momento em que deixei de ser útil. Seu café, Sr. P. Começou. Sentei-me em frente a ele em seu escritório, a mesa entre nós coberta com os contratos que Marcos havia deixado para trás. Como uma provocação. William começou a mudar há 2 meses. Noites que não eram cirurgias, conferências de fim de semana que não existia. Achei que ele estava estressado com o casamento. 2 meses atrás, Nathaniel repetiu lentamente. Foi quando eles me abordaram sobre a primeira oferta de compra. Quando recusei, eles devem ter começado a planejar alternativas. Estratégias, incluindo a remoção de mim como testemunha inconveniente das violações éticas de William. Eles orquestraram seu abandono para abrir caminho para isso. Suas mãos se fecharam nos braços da cadeira, usando sua dor como uma tática. Vantagem. Naquela noite, enquanto eu ajudava com seus exercícios de alongamento, quebrei todos os limite profissional que eu havia deixado. O cronograma combina perfeitamente. William começou a prestar consultoria para eles logo quando ele começou a se afastar. A cada jantar que ele perdia, a cada desculpa que dava, ele estava planejando isso com eles. Nathaniel. Mãos paradas em meus pulsos onde eu estava apoiando a rotação de seu braço. William Morris, eu deveria ter conectado isso mais cedo. Ele vem passando minhas informações médicas para eles há meses. Eles acham que você é fraco, eu disse. Eles não têm ideia do que você é capaz. Sua resposta foi silenciosa, perigosa. Então eles se esqueceram de quem eu era e eles. Não tenho ideia de quem você é. Passamos a semana seguinte transformando o escritório dele em uma sala de guerra. Margarete forneceu os códigos de acesso. Ela definitivamente não deveria ter e começamos a escavar trilhas digitais. Encontrei a comunicação de Williams com Vitória namorando há 4 meses. Mensagens que antecederam sua proposta de me destruir. A remoção de obstáculos apareceu em um e-mail datado de 2 semanas antes de ele terminar nosso noivado. Minha mudança tinha sido agendada como uma cirurgia. Nathaniel descobriu empresas de fachada nas Ilhas Cayman, estruturas corporativas projetadas para esconder o roubo de suas patentes. Mas a descoberta mais contundente foi um e-mail de Marcos para seus advogados. O gênio aleijado está pronto para ser colhido. Sua enfermeira parece complacente. Não se esperam complicações. Complacente, eu disse, provando-o. Palavra como veneno. Eles não têm ideia, respondeu Nathaniel. E quando nossos dedos, escovado, buscando o mesmo documento, nenhum de nós se afastou. 2 semanas antes da reunião do conselho, tudo mudou. Durante nossa sessão das 4 horas, Nathaniel deu 20 passos consecutivos. Sem as barras paralelas, usando apenas uma bengala. O triunfo em seu rosto quebrou algo em mim, e as lágrimas vieram pela primeira vez desde a traição de William. Não lágrimas de tristeza, mas de alegria feroz. Ele pegou minha mão, estudando-se contra meu ombro. Nós vamos para destruí-los, disse ele. Mas a maneira como seu polegar roçou meus dedos sugeria algo além de vingança. Naquela manhã, ele praticou andar com seu terno Tom Ford, aquele que o fazia parecer a encarnação da guerra corporativa. Eu ajustei sua postura, nossos corpos próximos o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro de sua colônia. Cedro e algo afiado como determinação, transformado em perfume. Margarete observava da porta, com uma expressão indecifrável, mas de alguma forma provadora. Patrícia Coleman chegou no dia seguinte com 3 associados, transformando a sala de jantar em um campo de batalha legal. Ela tinha 60 anos.
Algo com cabelos e olhos prateados que viu criminosos corporativos ruírem. Sua equipe espalhou documentos por toda a planos de batalha semelhantes a uma mesa, dissecando cada vulnerabilidade no ataque de Patton. O Dr. Morris violou a Ipaua em, no mínimo 6 vezes, observou Patrícia, destacando trechos. O estoque de vitória. Movimentos constituem negociação com informações privilegiadas. E Marcos. Esta tentativa de roubo é tão descarado, é quase um insulto. Podemos provar a intenção? Perguntei. Patrícia sorriu. Como um sangue de tubarão. Com o que você reuniu, eu poderia provar intenção, conspiração e tentativa de corrupção corporativa. Assassinato. Metaforicamente falando, quando ela perguntou sobre minha relação com o caso, Nathaniel respondeu antes que eu pudesse. Ela é minha parceira nisso. A palavra parceira pairava no ar com múltiplos significados. Patrícia nos observou, então. Assentiu. Boa frente unificada. Eles não esperam isso. Passamos dias ensaiando. O confronto. Nathaniel praticou sua entrada na sala de reuniões repetidamente, cada tentativa mais forte. Eu joguei diferente. Membros do conselho, lançando objeções que ele rebateu com precisão cirúrgica. Ele memorizou todos os estatutos legais fornecidos por Patrícia e praticou a revelação de evidências em sequência para obter o máximo impacto. Na 10ª caminhada, ele tropeçou levemente. Eu o peguei instintivamente, nossos rostos subitamente próximos o suficiente para compartilharmos a respiração. Você não estará lá para me pegar na reunião, disse ele suavemente. Sim, estarei, respondi, e nós dois. Entendeu que eu queria dizer mais do que apoio físico. Na noite anterior à reunião do conselho, dormir era impossível. Eu vagou pelos corredores da mansão como um fantasma, encontrando finalmente a porta do terraço privado de Nathaniel aberta. Ele ficou parado no parapeito, na verdade ficou olhando para as luzes da cidade que amanhã poderiam testemunhar sua ressurreição ou destruição. Você deveria estar descansando, eu disse. Você também deveria. Eu me juntei a ele no corrimão, a cidade se espalhando abaixo de nós como uma placa de circuito. Você está pronto? Estou pronto desde o dia em que eles. Presumi que eu tinha terminado. Ele se virou para mim. A verdadeira questão é, você está pronto para enfrentá-lo, William? Amanhã eu o veria. De novo, veja-o mentir de novo, mas desta vez eu não seria o destruído. Estou pronto. Diga-me uma coisa, Nathaniel. Disse. Por que você não correu quando me viu andando naquela primeira noite? Porque eu reconheci o olhar em seus olhos. A mesma que eu tinha guardando minha vida em caixas. Nós dois estávamos escondendo nossa capacidade, fingindo estar quebrados, então. Ninguém esperaria nada de nós. E agora? Agora paramos de fingir. Ele estudou meu rosto sob a luz do terraço. Depois de amanhã, as coisas serão diferentes. Tudo já está diferente. Ele me contou sobre o acidente, depois os meses de escuridão antes de eu chegar, como minha recusa interpena. Ele havia salvado algo que ele pensava estar morto. Contei a ele sobre o sistema de acolhimento familiar, sobre a construção de muros que Dorothy tinha lentamente desmantelado, pensando que William era minha chance de pertencer a algum lugar. Você pertence a este lugar, disse ele simplesmente. Quando ele me beijou, não foi apaixonado ou desesperado. Foi deliberado, calculado, como tudo mais que tínhamos planejado. Tinha gosto de redenção e vingança misturadas em algo totalmente novo. Amanhã entraríamos naquele sala de reuniões e destruir as pessoas que tentaram nos destruir. Mas esta noite, neste terraço acima da cidade adormecida, nós eram apenas 2 pessoas que se encontraram nos destroços. O ar da manhã do lado de fora da Blackwood Industries. A sede sentiu uma corrente elétrica contra minha pele quando saímos do carro. Nathaniel parou na entrada do prédio. Entrada, ajustando seu terno Tom Ford. Uma última vez. Sua bengala polida. Mogno com cabo de prata não era mais para se exibir. Era uma arma e ele a empunhava como. As pernas cederam e ele desabou na cadeira. Nathaniel caminhou por toda a sala com precisão deliberada. Sua bengala batendo no mármore no ritmo do meu coração. Ele não tinha pressa, não tinha pressa. Deixou que absorvessem cada passo, cada movimento impossível de seu corpo supostamente paralisado.
Quando chegou à posição de presidente, posição, ele permaneceu de pé. Senhores, senhoras, disse ele, com a voz carregada de perfeita autoridade, eu acredito. Houve um mal-entendido sobre minha capacidade. A maneira como ele enfatizou a capacidade. Enquanto olhava diretamente para William, fez meu ex-noivo se encolher em seu terno caro. Eu tomei minha posição ao lado. Nathaniel, colocando a pasta sobre a mesa com peso deliberado. Você está andando, Marcos finalmente conseguiu. Voz estrangulada. Observação astuta, respondeu Nathaniel, abaixando-se em sua cadeira com elegância controlada. Embora, segundo a avaliação médica do Dr. Morris, isso fosse impossível. Não é mesmo, doutor? A boca de Williams abriu e fechou como um peixe se afogando no ar. Os relatórios, paralisia foi documentada por você, interrompeu Nathaniel. Com base em informações médicas confidenciais às quais você nunca foi autorizado a acessar, muito menos a compartilhar com terceiros. Ele abriu a pasta e retirou o primeiro conjunto de documentos. Vamos discutir suas comunicações com a senhorita Petton? Esses e-mails datam de 4 meses atrás. Interessante como eles são 2 meses anteriores à sua consulta oficial. Observou o rosto de Vitória enquanto Nathaniel lia trechos selecionados em voz alta. Seu romance com William, seu plano de eliminar obstáculos, o cronograma que provou meu abandono foi orquestrado. Cada palavra tirava seu polimento até que só restasse o pânico. Isso não prova nada, Marcos vociferou, mas sua voz não tinha convicção. Não, Nathaniel puxou mais documentos. Então vamos discutir as empresas de fachada registradas nas Ilhas Cayman, preparadas para receber minhas transferências de patentes. Ou talvez deveríamos rever os movimentos de ações que coincidentemente se alinharam com os falsos relatórios médicos do Dr. Morris. Patrícia. Coleman então se levantou, sua presença comandando a atenção. O que o Sr. Blackwood está apresentando constitui evidência de conspiração, espionagem corporativa, violações de IPO, uso de informação privilegiada e tentativa de roubo de propriedade intelectual. Propriedade. Você não pode provar a intenção, Marcos disse desesperadamente. Nathaniel deu um sorriso frio e afiado. Na verdade, eu consigo. Ele pegou um tablet e tocou na tela. A voz de Marcos ecoou pelos alto-falantes. Ele está quebrado demais para revidar. O conselho ficará do lado da liderança ativa. O gênio aleijado está pronto para ser colhido. A gravação continuou, capturando toda a conversa daquela manhã na mansão. Cada palavra condenatória preservada pela segurança. Sistema que eles descartaram como mais um sinal da paranoia de Nathaniel. Gravar sem consentimento é ilegal, disse Vitória, voz trêmula. Não na minha própria casa, respondeu Nathaniel suavemente. E não quando ela captura uma conspiração para cometer fraude. Este era o meu momento. William estava evitando meus olhos. Mas agora ele olhou para cima. Desesperada, tentando formar palavras que pudessem salvar alguma coisa. Linda, você não entende o quadro completo. Levantei-me lentamente, colocando as mãos espalmadas sobre a mesa, sentindo a madeira fria sob as palmas. Eu entendo perfeitamente. Você violou seu juramento médico, traiu a confidencialidade de seus pacientes e destruiu nosso relacionamento para entrar. Cama com os Pettons. A inspiração rápida de Vitória confirmou o que eu suspeitava. Eles não estavam apenas parceiros profissionais. Profissionalmente e literalmente, ao que parece, continuei, voz firme, apesar do fogo no meu peito. Você me trocou por uma aliança que agora não vale nada. Como se sente? Ser o abandonado? Os membros do conselho se mexeram desconfortavelmente. Vários já estavam sussurrando um para o outro, distanciando-se do navio Petton que estava afundando. Isso é ridículo, Marcos. Levantou-se, a cadeira raspando no chão. Estamos indo. Sente-se. Nathaniel comandou, e a autoridade em sua voz era absoluta. Patrícia. Patrícia Coleman deu um passo à frente, sua maleta se abrindo com um clique que soou como uma armadilha sendo acionada. Senhor Petton, você tem 2 opções. Opção 1, retirada imediata de todas as reivindicações sobre
A Blackwood Industries assinou acordos que proíbem qualquer contato futuro com o Sr. Blackwood ou suas empresas, e seu. Renúncia do Conselho do Hospital. Opção 2. Prosseguir com as acusações criminais. Acusações criminais. Williams. Voz embargada. Espionagem corporativa, violações da IPAUA, tentativa de roubo de propriedade intelectual, uso de informação privilegiada. Patrícia ouviu calmamente. A divisão de crimes de colarinho branco do FBI já foi informada, aguardando o resultado deste. Reunião. Você não ousaria, disse Vitória, mas sua voz estava vazia. Eu ousaria. Nathaniel respondeu. A menos que você assine estes documentos agora. A sala de reuniões ficou em silêncio, exceto pelo arranhar das canetas no papel. Um por um, eles assinaram. A mão de Marcos, tremendo de raiva. Os dedos perfeitamente manicurados de Vitória tremendo. William assinando seu nome como se estivesse assinando o seu. Sua própria certidão de óbito. Enquanto saíam, arrasados e derrotados, William permaneceu na porta. Isso não acabou. Ele disse baixinho, tentando parecer ameaçador, mas só encontrando desespero. Encontrei seus olhos uma última vez. Sim, é. Você. Terminei há 3 semanas. Só estou retribuindo o favor. A porta da sala de reuniões se abriu. Fechou atrás de William, deixando Nathaniel e eu sozinhos com os membros do conselho, que permaneceram em silêncio, atonitos. As consequências de... A destruição muitas vezes parece vazia, mas isso foi como respirar ar puro após anos de sufocamento. Nathaniel permaneceu. Sentado, sua mão encontrando a minha sob a mesa, dedos entrelaçados com uma certeza silenciosa. Cavalheiros, senhoras, ele dirigiu-se aos restantes membros do conselho. Acredito que temos uma empresa para reconstruir. A votação para restabelecer a sua plena autoridade. Foi unânime. Ninguém queria ser associado ao golpe fracassado de Petton. Quando os membros do conselho saíram, murmurando desculpas e garantias de apoio, a advogada de Nathaniel, Patrícia Coleman, aproximou-se de nós com um sorriso satisfeito. Os bens de Petton já estão congelados enquanto aguardam investigação, ela disse. William Morris não exercerá medicina neste estado novamente. Talvez em lugar nenhum. As palavras deveriam ter trazido satisfação, mas senti apenas um vazio estranho onde minha raiva havia vivido. Nathaniel pareceu sentir, seu polegar traçando círculos na minha palma. Venha comigo, disse-ele assim que Patrícia saiu. Há algo que eu quero mostrar a você. Seu escritório tinha vista para toda a cidade, janelas do chão ao teto, revelando uma vista que fazia o mundo parecer conquistável. Mas não era a vista que ele queria me mostrar. Da gaveta da sua mesa. Ele sacou plantas arquitetônicas, espalhando-as pela superfície onde minutos atrás destruímos nossos inimigos. Entendeu o que eu precisava quando eu nem sabia. Essa é toda a qualificação que preciso. A chave pesou. Nada na palma da minha mão, mas parecia que estava segurando todo o meu futuro. Não o futuro que eu havia planejado com William, seguro e previsível, mas algo que eu jamais ousaria imaginar. Sim, eu disse, e seu sorriso transformou todo o seu rosto. 6 meses se passaram em um borrão de construção, contratação, equipamentos, instalação. O centro tomou forma como um sonho se tornando sólido. Cada quarto foi projetado para dignidade, esperança e recuperação. Dorothy Martinez tinha. Foi minha primeira contratação, trazendo suas décadas de experiência para liderar nosso programa de defesa do paciente. Ela chorou quando eu ofereceu-lhe o cargo, dizendo que sempre soube que eu era destinado a algo extraordinário. A inauguração. A cerimônia atraiu profissionais médicos de todo o país. Fiquei ao lado de Nathaniel, que agora caminhava apenas com a menor claudicação, tesouras em posição sobre a fita prateada. A multidão incluía repórteres, médicos, potenciais doadores. Mas meus olhos encontraram Dorothy na primeira fila, radiante de orgulho. O Centro de Reabilitação Blackwood Carter representa mais do que inovação médica. Nathaniel se dirigiu à multidão. Representa a crença de que nossos piores momentos não nos define. Que da destruição podemos construir algo belo. Sua mão encontrou a minha enquanto cortávamos a fita. Juntos. Os aplausos foram estrondosos, mas eu mal os ouvi.
O jornal daquela manhã estava no meu escritório. William e... O anúncio do casamento de Vitória foi publicado nas páginas da Sociedade. Um pequeno evento apressado em um tribunal. O artigo. Mencionado depois que a fortuna de Petton evaporou em honorários advocatícios e bens congelados. Vitória soube tarde demais que a lealdade de Williams era sempre negociável, sempre à venda para o maior lance. Eu não senti nada, nem satisfação, não raiva, apenas uma leve pena de Vitória, que pensava estar trocando de classe. Você se tornou quem você era. Era para ser, sussurrou Dorothy ao me abraçar após meu discurso. E eu acreditei nela. Nosso primeiro paciente chegou. Naquela tarde, uma vítima de acidente de moto de 22 anos chamada Jaime. Assistindo. Nathaniel trabalhou com ela, explicando a tecnologia que ele havia desenvolvido, mostrando-lhe os possíveis futuros à frente. Eu vi-o. O homem que ele era antes do acidente. Brilhante, apaixonado, mudando vidas com sua mente e determinação. 3 semanas. Mais tarde, em uma caminhada ao pôr do sol ao longo da praia particular abaixo da propriedade, Nathaniel parou onde as ondas se encontravam. A areia. O ar de outubro estava fresco. O outono pintava o céu em tons de âmbar e rosa. Ele puxou uma pequena caixa do bolso e meu coração disparou. Não estou pedindo você em casamento porque preciso de você, disse ele, abrindo para. Revela um anel simples de safira. Nada parecido com a herança da avó de William, que parecia um grilhão. Estou perguntando porque aprendi que a melhor vingança contra aqueles que tentaram nos destruir é construir algo que eles nunca poderiam imaginar, nunca tocar, nunca ser. Construa comigo, linda. Não por desespero ou conveniência, mas por escolha. Eu mesma peguei o anel, deslizando no meu dedo, onde se encaixou perfeitamente. Quando beijei, o oceano foi nossa única testemunha. Ondas apagando nossos pegadas enquanto caminhávamos de volta, sem deixar vestígios de onde tínhamos estado, apenas para onde íamos. 1 mês depois, parados em nossa unidade, observei Nathaniel ajudando Jaime a dar seus primeiros passos sem ajuda. Os pais dela choraram copiosamente, a irmã mais nova gravando tudo no celular. Foi isso que construímos a partir da nossa destruição mútua. Não apenas um centro de reabilitação, mas um lugar onde pessoas destruídas pudessem descobrir que estavam. Nunca realmente quebrou. Meu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. A prévia mostrou William. Nome, palavras sobre erros e vontade de conversar. Apaguei sem ler o resto, então peguei a mão de Nathaniel como. Nosso próximo paciente chegou. Nós dois tínhamos sido destruídos por pessoas que nos achavam descartáveis. William tinha me jogado fora. Para uma oportunidade melhor. Os Pettans tentaram enterrar Nathaniel enquanto ele ainda respirava. Mas daqueles destroços, tínhamos construído algo que nenhum de nós poderia ter alcançado por inteiro. Um amor nascido da vingança, mas transformado em propósito. Em cura, em algo que pertencia somente a nós. Se essa história de vingança calculada e o amor inesperado te prendeu até o final, clique em curtir agora mesmo. Minha parte favorita foi quando Linda. Fiquei naquela sala de reuniões e contei a William exatamente como era ser abandonado. Qual foi a sua experiência favorita? Momento? Deixe nos comentários abaixo. Não perca mais histórias cativantes como esta. Inscreva-se e curta. Sino de notificação para que você nunca perca um upload.